Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, esse lugar maravilhoso onde nós mulheres temos voz. E, gente, eu tô com uma mulher aqui que vocês não têm noção. A nossa querida e maravilhosa cientista, Ai, Paula. gente, ouço o som da nossa voz, né? É A verdade. Sara Medeiros, minha filhinha, né, de 3 anos, ela é apaixonada, Joyce, com Huntrix, que é É mesmo? aquelas guerreiras do K-pop, você já Aham, viu? já. Gente, e a música principal, eu até arrepio, porque a música principal da Huntrix é justamente essa, ouço o som da minha voz, da nossa Uau, voz, uau. porque são três mulheres que carregam um legado de uma geração inteira, de ancestralidade inteira, que elas lutam por espaço, por ter voz, por ter posicionamento, para se curarem das suas feridas, das suas marcas, né? E aí elas conseguem ali, a Huntrix, finalmente ter voz. E esse podcast é uma das ferramentas das mulheres de terem realmente voz. Ai, que linda introdução. Mas me conta um pouco, que o público quer saber quem é Paula. Olha, primeiramente, eu sou Paula Freitas e sou mãe da Sara, como eu já disse. Esse é o único cargo e posto que ninguém pode me tirar e eu não posso perder, porque é o que me faz, me motiva, me faz levantar da cama todos os dias. E agradecer a Deus pelo privilégio de ser mãe. E curiosamente, muitas mulheres deixam de ser mãe porque falam, né? Eu lembro que eu tenho uma irmã mais velha, quando ela foi mãe, eu falei assim: não, eu só vou ser mãe quando eu tiver com estabilidade financeira, acadêmica, bem casada. Aí a minha irmã falou assim para mim: Paula, deixa de ser egoísta. Eu falei, gente, é mesmo. Hoje eu entendo essa frase da. Porque quando nós mulheres, às vezes procrastinamos muito a decisão de ser mãe é um egoísmo não só com Deus, eu sou cristã, que Uhum, Deus fala, né, pra gente, para nós nos multiplicados, mas um egoísmo com a gente mesmo. Porque depois que eu fui mãe, eu cresci tanto, eu me verdade. desenvolvi tanto, as portas se abriram tanto para mim, pela minha garra, pela minha determinação, pelo meu foco, por saber o que eu quero da minha vida depois que a gente é mãe, né? A gente sabe o que a gente quer da vida, né? E eu Verdade. falo que quanto mais especial são nossos filhos, né? Tem até aquela música do Mundo Bita, né? Eu tô cheia das músicas. Somos especiais, Sim, quase super-heróis, quase né? Que fala de super-heróis. Aham. diversidade. Quanto quase super-heróis e quanto mais especiais são nossos filhos, mais poderosas nós nos tornamos, né? E eu falo isso em homenagem às mães atípicas, É né? Que são verdade. mães que lutam, que estão ali no dia a dia e elas se tornam, sim, poderosas para os filhos delas por serem referência. E me conta um pouco, Paula, como é que foi assim? Você cresceu em Brasília? Onde você cresceu? Então, eu sou uma menina tímida do Aham. É interior de mesmo, Minas tímida. Gerais. Tímida. Totalmente. Gente, eu sou uma mulher tímida, É mesmo. totalmente introvertida, E como é que você conseguiu romper essa bolha? com a programação neurolinguística. É mesmo. Eu sou filha do Aham. meio. Então, eu Ah, duas! lutei. Eu também sou filha do Gente, meio. para mim sobreviver foi São algo, duas uma luta. irmãs? São duas Ah, eu irmãs. também. Então, a minha irmã mais velha, ela me empurrava quando eu começava a andar. Minha mãe me dava mamadeira. Eu sou uma sobrevivente, porque a gente é 1 ano e 9 meses de diferença. Minha mãe me Nossa. dava mamadeira, ela roubava minha mamadeira, mamava, e eu ficava com fome, chorando. Então, assim, eu vim já de um ambiente em que eu calada, eu era errada. Uhum. E isso eu ouvia muito da minha mãe. Uhum. Então, eu cresci uma criança muito introspectiva, quietinha, calada, porque a minha irmã se destacava muito, É era mesmo. muito comunicativa. Eu lembro que ela tinha o cabelo liso e eu tinha o cabelo crespo. Agora que eu estou tentando voltar o meu cabelo mais cacheado. E aí, minha irmã jogava o cabelo assim para frente, dançava, e aquele cabelo. Aí eu jogava meu cabelo Não ficava. voltava! Não vou. E eu sempre cresci me comparando com a minha irmã. E para eu tentar me igualar a ela, eu me calava, eu era tímida. E para eu tentar impressionar o meu pai, que era uma pessoa que eu buscava muita atenção, eu era sempre a melhor aluna, a Uhum. filha mais dedicada, a que obedecia, que não discutia, então eram as melhores notas. Isso me fez crescer uma criança muito dedicada nos estudos, Uhum. né? Porém muito retraída. Quando eu cheguei aqui na UNB em 2009, eu fui fazer engenharia mecatrônica na Uau. UNB.
Meu E Deus. assim, lá só tem nerd. Sim. E eu já tinha habilidades, que eu já frequentava a igreja, já era líder na igreja, já comecei a me destacar no teatro. Eu tive a oportunidade na UNB de começar a ser ouvida. Por quê? Eu fui eleita presidente da empresa júnior da engenharia mecatrônica da Uau, UNB. que Porque lá legal. só tinha nerd. Então chega uma mulher, né, um pouquinho mais comunicativa, se me destaquei. Que legal. E fui presidente. Então, lá eu comecei a exercer uma liderança e quebrar algumas barreiras de timidez, de posicionamento de voz e tal. Lá no UNB, a gente tinha vários projetos tecnológicos, educacionais. Então, eu ia para escolas públicas falar para os jovens. E eu Hum, sou de escola pública, então eu ficava uhum. muita vontade no ambiente, fui me desenvolvendo. E aí, depois que eu me formei, depois que eu morei fora do Brasil, voltei, empresariei, surtei, porque todo empresário que não surtou um dia vai surtar, eu falo Verdade. isso, né? Porque a gente Verdade. sabe. Eu surtei, foi quando eu conheci a programação neurolinguística. Me Hum, desenvolvi como aluna durante muito tempo e me tornei mentora e trainer do assunto para os empresários. Então, eu tenho uau. uma mentoria, que eu já tenho ela há 10 anos, que é o quê? Reprograme a sua mente, eu como uma boa engenheira, e Que alavanque legal. os seus negócios, né? Que Porque legal. eu não Que realmente acredito. reprogramar a mente é uma engenharia, né? É uma engenharia. Você tem que saber cada peça É onde um colocar. processamento de informação, porque se o nosso comportamento ele vem de um pensamento, né, a entrada, input, output, só que o que está aqui dentro da nossa máquina Uhum. mais poderosa que existe da engenharia, né, que é o nosso cérebro, o que está aqui dentro, que são nossas emoções, que é o sistema límbico, Sim. né? É o tronco encefálico. Então, são nossas emoções que moldam o nosso comportamento. Mas se a gente tiver um pensamento direcionado, a gente consegue ter aquela emoção desejada e, consequentemente, um comportamento. Isso eu comecei a perceber muito no meio privado, com os empresários, como eu, que surtaram, ou que estavam a surtar, ou que não conseguiam alavancar os seus negócios. E eu falei, gente, vamos olhar para dentro, né? Seria uma questão de administração interna mesmo? Cada coisinha no seu lugar, cada Uhum. pecinha no seu lugar? Hoje eu tenho um treinamento que eu fui dar uma palestra no CREA Engenharia, aqui em Brasília, na parte de engenharia. E eu trouxe uma palestra sobre a questão de ser lente de farol, que são as lentes de Fresnel, né? A gente vê um farol lá no topo iluminando, igual um mega empresário. Né? Uhum. Tá lá no topo, iluminando, guiando os colaboradores, mas esse empresário ele não faz o giro interno de Fresnel, Uhum. né? Que hoje, para um farol brilhar, não é só apertar um botão e tem aquele feixe. Ele é composto por lentes. Uhum. E essas lentes, que são espelhos, elas giram internamente e criam os feixes de luz direcionados que cria a luz do farol. Então, é diferente da luz aqui do estúdio, que ela dissipa. Não, Uhum. o farol, ele direciona. Direciona. Então, eu trouxe essa analogia do farol como lentes de Fresnel, porque não adianta você querer ser referência se você não olhou para dentro, se você não girou suas lentes internas. E eu faço hoje um movimento, tanto que eu tenho um treinamento junto com a Sueli Martins, que é liderança em movimento, Hum, que é o quê? Você girar, fazer esse movimento interno das suas lentes, de saber quem você é, quais são suas características, seus comportamentos, suas crenças, seus valores, todos esses níveis neurológicos, sua identidade, o que que faz sentido para você. E a gente também fazer uma transição disso para ser farol e principalmente, Joyce, ser ponte. hum, Hoje eu atuo no governo, né? uhum. Continuo empresariando, né, nas horas vagas, mas meu Quando tem papel, porque a tempo. gente empresaria o tempo É, o inteiro, tempo né? inteiro. O tempo Quem inteiro é é empresário, network, é o tempo network, é inteiro. contato, a gente está É. empresariando o tempo inteiro. Mas hoje no governo, por exemplo, em que eu estou à frente de uma secretaria de Estado do governo, Uhum. eu sou ponte. Eu acho que empresários também eles têm que ser ponte. Quando a gente fala de networking, Uhum. nada mais é do que você ser ponte, que é você ajudar uma pessoa a sair de um lugar e chegar em outro lugar. Seja o seu cliente, seja o seu Uhum. colaborador, porque a gente foca muito no cliente e esquece nossos colaboradores. Que são extremamente importantes, Então, né? esse movimento, essa liderança que tem que passar por esses pilares, eles são importantes. Uhum. O empresário hoje, ele não tem que olhar só os números. Sim, Ele tem que olhar internamente o que faz sentido para ele. que legal.
Gente, é uma aula, viu? Aproveita quem tá em casa, pega o papel, a caneta, que tem muita coisa vindo por aí. Mas conta pra gente um pouco, como é que foi a Paula nessa empreitada da UNB? Chegou em Brasília, você chegou em Brasília há quantos anos? Olha, eu cheguei, não vou falar, não posso falar, Não? será? Cheguei em 2009, 9? né? Eu tinha 20 e poucos anos, era casada, hoje eu tenho 40, já tenho 40 anos. E Ai, as era mulheres de 40 são as casada, e melhores. era Nós, casada, mulheres. nós somos. Eu era casada com um militar, É militar, e meu Deus. acabou que ele foi para fora do Brasil, nós fomos para fora do Brasil em uma missão diplomática na distância militar. Uhum, Então, eu morei em alguns países, tive uma cultura legal. extraordinária de idioma, de conhecer vários países. Isso é bom, que nos faz comparar, né, com Sim. várias coisas. Esse fator de comparação é bom, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu empresariei. Depois, eu fiz outra faculdade de engenharia, fiz gestão e estratégia de negócios, fiz várias pós-graduações e me especializei na área de desenvolvimento humano. Né? E tendo esse olhar sempre para os empresários, né? Eu acabei tendo contato com vários empresários, e um dos empresários que, ao meu ver, é um dos empresários mais influentes de Brasília, que é o Paulo Otávio, né? Sim. E foi quando ele me convidou para assumir com ele. Ele já era presidente do PSD, Partido Uhum. Social Democrático, aqui em Brasília. E ele me convidou para assumir o PSD Mulher, né? Hum, Então, minha engenheira do interior de Minas, mãe, eu já era mãe da Sara, recém-divorciada, meu né? Deus. Desafio. Assumir um cargo de liderança na Uhum. política foi um desafio muito grande, mas que eu já tinha me preparado, sem saber, né? E Que você às gostou vezes desse Deus trabalho vai com te. mulheres? Amei. Acho que Deus Ah, vai te dando ferramentas ali, sem você entender. Hoje eu vejo o meu processo, eu falo, gente, é Deus me preparando para algo maior. A gente sim, sempre assim, né? sim. E eu sempre fui me interessando por política, por liderança, por estudar a neurociência por trás do cérebro feminino e entender, né, primeiro como o meu cérebro funcionava, poder ajudar outras mulheres, e aí eu fui convidada para assumir esse cargo, né, de liderança junto ao partido. Foi ótimo, fiquei ali um tempo, né? Uhum. Hoje eu abdiquei da cadeira, que foi até o que que eu disse lá, né, no Sim, nosso encontro no sim. Senado, eu falei, quantas mulheres aqui estão dispostas a ceder sua cadeira para outra mulher Isso sentar, é muito né? forte. Que é muito forte. Conta como é que foi isso. Acho que Porque isso é hoje importante. eu não me vejo, né? Eu converso muito, né? Até aquele dia a gente conversou, né, lá no Buriti. Hoje eu não me vejo encarando uma campanha política. Hoje a Uhum. minha missão é incentivar mulheres a entrar na política. Sim. E eu não quero me candidatar à política, até mesmo porque eu nem posso, né? Uhum. Porque eu estava como secretária de Estado quando teve a descompatibilização dos cargos dia 4 Aham. agora de maio, né? Aham, Gente, sim. o ano voa, né? Voa, Impressionante. voa. É Então, eu também porque nem quem tá posso. nos cargos de direção, só para as pessoas saberem, na frente tem que ser 6 meses antes, nos subcargos 3 meses antes, e os funcionários públicos eu esqueci a data mais ou menos que tem que ser. Tem a data limite. Então, quando Limite. descompatibilizou Então você e o tava no André cargo Kubitschek alto, né? descompatibilizou, quando ele descompatibilizou, eu entrei Aí não automaticamente pode, né? no cargo dele de secretário de Estado, né? E aí fiquei ali um período Como é que foi ser nomeada. secretária de Estado? Ah, foi a mesma coisa do que ser chefe de gabinete e assessora. Aham. É o que aperta mais são as agendas com a Sim, governadora, né? sim. Mas eu sou muito da palavra do ser ou fazer. Hoje eu prefiro fazer, Executiva. é o executar, Eu também. né, do que o ser. Para Aham. mim, ser não importa. Para mim, o que Aham. importa é o fazer, né? E aí eu cedi a cadeira da presidência do partido por uma mulher que vai se candidatar, Olha que coisa boa. que vai fazer palanque, Uhum. que vai estar disposta a pegar a mão de outras mulheres e puxar ali para um palanque, né? Eu não vou, hoje eu estando numa secretaria de governo, eu não posso fazer palanque, não é, É. nem posso e nem é interesse meu, uma vez que a gente tem vários projetos para executar, E o né? legal disso é você abrir mão, porque muita gente fica naquela segurança do cargo. Mas o cargo não é nós estamos, Menina, nós não somos o cargo, nós mas eu estamos. E posso as contar uma pessoas pode. fofoca? Fofoca que é bom, pode contar. Gente, mas assim, essa decisão de ceder foi minha, porque ataques para pegar o meu cargo, eu tive Eu muitos ataques de imagino, outras mulheres, imagino. querendo me empunhalar pelas costas para pegar o meu cargo, sendo que eu já tinha decidido
e já tinha falado com todos os dirigentes do partido, com toda a executiva do partido, que eu não iria me candidatar e que eu estava disposta a ceder minha cadeira. Então, às vezes, eu até brinco, né, no grupo de mulheres, falo assim, mulheres, para com esse negócio de mulher tem que apoiar outra mulher. Para com isso, gente. Me faz um favor, só para de tentar derrubar outra mulher. É. Porque a gente vai se igualar aos homens. Uhum, Porque o homem, dificilmente ele derruba outro. uhum, Ele toma um chopp, joga um futebol, uhum, conversa e vê como ele também pode chegar uhum, naquela esfera de poder. Não necessariamente derrubando aquele colega. A mulher não, a mulher ela já tenta derrubar mesmo. E uhum. não só eu que estou falando, várias Não, todo mundo, eu já mentoradas, passei várias por isso, todo pessoas mundo. falam, me contam. Se eu conversar hoje com 5 mulheres, 3 vão falar que perderam seus cargos por outra, derrubado por outras mulheres. Mulheres, é, Tá entendendo? exatamente. É verdade. Então eu falo, gente, para com isso, para. Ah, eu vou E eu ter que acho que já apoiar. quando é um Só para de pouquinho derrubar. um pouco assim, direcionado para nossa cultura, né? Desde novinha, a gente tem essa questão da competitividade. Da Você vê que. Cinderela, né? A É, e gente você vê vê dos que a contos de gente, fada. que a gente no casamento, a maior cerimônia da mulher, existe uma competição pelo buquê. Você não vê uma Sim. competição do lado dos Gente, a homens. gente Eu vê acho que é uma coisa muito impregnada na nossa cultura a mesmo. própria Cinderela, gata, né? Gata borralheira que Aham. fala, né? Ela tinha lá, ela, né? Ela era enteada, né? Irmãs, As né? Minhas irmãs, irmãs meio que moravam irmãs, na que casa ficavam dela. disputando, brigando. Então a gente cresceu com ouvindo histórias assim, de Uhum. concorrência, né? De entre mulheres. Então a gente tem que quebrar E paradigma e cultura. é tão duro, porque às vezes nem é só, eu penso assim, né, Paula, não sei se você concorda comigo. Às vezes não é porque a mulher quer o cargo, é porque ela é insegura de te ver naquele É, cargo. insegurança. Aí eu até É o conversando com a pior, Sueli, eu falei, mas Sueli, vamos ver a causa raiz. insegurança. É insegurança. Foi exatamente essa conclusão É, que a gente chegou. já te olha com aquela insegurança, com aquele medo de você tomar o espaço, Exato. de que, sabe, cada um tem um espaço no sol. Não precisa Gente, igual disso. hoje. Hoje a secretária de Estado é a Fabiana Lacerda, na secretaria. Mas, gente, ela já tem uma trajetória de 16 anos nessa área com juventude. Ela já trabalha com o André Kubitschek, com o Paulo Otávio há 16 anos. Você consegue entender que é uma questão de honrar, de Sim, legado? sim, Ela já sim. vem de uma trajetória. Adianta eu, Paula, querer derrubá-la, ou pegar o lugar dela, ou querer passar à frente. Tudo tem seu tempo. É. Eu ocupei o espaço ali de uma forma interina e agora cedo o espaço, cedo a mesa, cedo tudo para que ela possa ser honrada. E E além não de trabalhar ao honra, é o contrário, né? Trabalhar compromisso. junto E é ali. o compromisso, além da. Ah, mas tem que honrar, mas a pessoa também tem que ter capacidade e habilidade para ocupar aquele cargo, Sim, né? Que a gente vê sim. muitas vezes isso. A pessoa indica uma pessoa para um cargo de poder e a pessoa não tem capacidade técnica, É, aí é ruim. nem relacional para Aí exercer aquele trava cargo. tudo, né? Aí trava tudo, né? Então também não adianta, a gente tem que ter uma balança de equilíbrio. Então, uma coisa que eu falo muito, eu falei lá no Senado semana passada e falo sempre, eu não gosto de perder a oportunidade de falar. Mulheres, vamos parar de derrubar as outras mulheres. Se você quer o cargo, específico cargo daquela mulher, conversa com ela. Veja como vocês podem caminhar juntos, porque às vezes ela está disposta a sair ou Uhum. ela pode colocar no cargo próximo ao dela, Aí né? quando ela sair, vou colocar você. E Não custa prepara, nada. todo cargo tem que ter um preparo, né? Uhum. A gente vê muito isso também. Eu tenho lá no grupo de amigas, né? Eu vejo também muita mulher disputando maridos, disputando os Deus me livre. namorados. É normal isso. Um absurdo, É né? um absurdo, mas é normal, né? Então, assim, hoje eu tenho uma amiga que ela tá se relacionando com uma pessoa bacana. Eu falo assim, amiga, eu tô tão feliz por você. Ah, amiga, mas já já você vai. Eu falei, uma amiga, não interessa. Eu estou feliz por você ter É conseguido, né, um como se a gente não. namorado bacana e tal. E tá tudo certo. Então, acho É que como nós, mulheres. se a gente não tivesse, se não tivesse um namorado ou alguma coisa, fosse triste, né? Mas não, e não pudesse ficar alegre pela E tá outra. tudo certo. Eu acho que o verdadeiro gambito da rainha, e eu, como uma Sim. boa jogadora de xadrez, que eu amo e eu ensino a Sara já a jogar xadrez, é justamente isso, sabe? Você se colocar no lugar da outra, Tabuleiro. ceder
Às vezes dá uma jogada atrás para você poder ceder para outra e você sabe que dessa forma você só tem a ganhar. E às vezes sacrificar a peça não quer dizer uma peça externa, quer dizer, pode ser uma peça interna. Interna. Sacrificar os peões da nossa vida. Entender que É. nós somos rainhas. E saber, sabe, gente, uma coisa que eu falei no Senado também, todas as vezes que eu cedi para uma mulher, eu brilhei depois. Eu, Olha que toda forte. vez que assim, eu cedi uma cadeira, a cadeira que eu ocupei depois foi maior. Olha só. Mas esse é o gambito, né? Você sacrifica aqui Sim. para lá na frente você Puxa, ganhar aham. algo muito maior, né? Que às vezes Né? você nem imagina. Às vezes Deus nos move, né? Nesse tabuleiro da vida para nos colocar numa situação nem não é só de poder, uma situação melhor para você e para sua família, né? Então, assim, tenham paciência, as mulheres. Tem espaço para Pra todo todo mundo. mundo. Vai dar tudo Eu acho que uma das certo. coisas que a gente fala muito, assim, no RIG, né? No coletivo da qual eu faço parte, é sororidade não ser só uma palavra bonita, mas ser uma vivência, algo da sua própria vida. Não ser só, vou botar. Tem que bater toda a nossa reunião, a gente fala sobre essa união das mulheres, toda a Tem que nossa falar. reunião. Mas não é pegar aquela fala bonita ali e colocar ali, quando for na hora, ser uma mulher de esquerda ou ser uma mulher de direita, você bater Não, naquela situação, não pode. né? Porque assim, tem pautas, a gente vê muito claro isso, que trabalha com política, que os lados se apropriam. E não é. A pauta da mulher é uma pauta transversal. Tem que ser. Não adianta, a gente, não existe essa coisa, não, é transversal. Entender que não é o momento da gente poder disputar uma ideologia, mas uma realidade, porque a gente morre todos os dias, a gente sofre separação todos os dias, É. a gente sofre relacionamentos abusivos todos os dias. E se a gente não começar a se unir em busca dessa nossa realidade, para que ela possa, sei lá, melhorar, não mudar, né? Porque mudar vai ser muito difícil, mas melhorar essa realidade. É, já é meio caminho andado. E outra questão também, sabe, Joyce, que eu falo muito e que eu observo muito como neurolinguística, como neurocientista, que é justamente a questão da vitimização. Sim, Eu acho que nós, mulheres, não temos que nos vitimizar não. com nada, sabe? Porque, mas eu sou mãe solteira. Gente, tem-se um jeito. Uhum, Mas sou mãe atípica, de uma criança atípica. Tem-se um jeito, uhum, sabe? E às vezes, essa que você pode chegar como uma fraqueza, vai transformar numa fortaleza tão grande para você e para outras mulheres que não verdade. tem porquê. A gente não cabe mais aquele discurso vitimista de que, mas a mulher não consegue, não dá conta, sabe? Não. Se a gente se colocar de eu posso, eu consigo, eu mereço, eu vou fazer acontecer, a gente vai chegar lá, É verdade. sabe? E quando não pode, então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela foi para 2 dias no Tauá, no congresso da empresa dela. Uhum, Eu estava cansada, exausta aquela semana com a Sara, mas eu me dispus a ficar com a filha dela, que tem a uhum. mesma idade da Sara, é amiguinha da Sara na escola, e eu falei, não, Fernanda, eu vou ficar na sua casa com a Helena para ela não sentir tanta falta. Né? Então eu fiquei ali com a Sara, com a Helena, foi maravilhoso, elas curtiram, brincaram. Mas eu falo, gente, às vezes a gente se vitimiza, fala, não, tô cansada, vou inventar uma mentira, não vou apoiar aquela outra mulher que tem que ir para o congresso de trabalho. Olha, Né? Então, assim, uhum. às vezes, quando você vê uma mulher se vitimizando, não a julgue, É, ajude. uhum, Chega para aquela mulher e fala assim: tá, você está sobrecarregada? O que eu posso fazer agora para te aliviar? É fazer uma compra para você? Me uhum. passa o Pix que eu vou lá no mercado e faço. Sim, Sabe? É ficar um pouco com a sua filha para você descansar? É te ajudar? É te dar uma carona? Às vezes são uhum. coisas pequenas que a gente faz, que a gente apoia a outra mulher. Verdade. É ouvir, é o escutar, sabe? Um abraço, Um né? Tanto que abraço, um abraço qualquer faz a diferença. coisa. Isso aí faz a diferença no nosso. Com certeza é uma das coisas que vai nos fazer alavancar e crescer muito mais. Muito mais. É verdade. E essa coisa da gente sair do vitimismo, ela é assim primordial para mostrar o que é, para que nós viemos, né? A nossa força mesmo.
Parece até que tem vezes que não tem como, parece que é uma coisa tão obscura que não vai conseguir, mas no momento que dentro da nossa mentalidade, da nossa mente fala, consigo, chega, Você faz. você faz. É tudo uma questão, né, como eu disse no início, de reprogramação mental, É, né? Às vezes você percebe um padrão. Ah, não, eu acordo cansada todos os dias. Como seria se você, antes de dormir, reprogramasse a sua mente para poder ter uma noite tranquila de sono e acordar feliz e motivada? E se verdade. você fizesse isso todos os dias, será que o seu cérebro ia acostumar com esse novo padrão de realidade? Porque a nossa mente, ela não distingue o que que é real e o que é imaginário. Uhum. Então, eu uso muito visualização criativa, que é O que que é a visualização o criativa? que o pessoal fala do cocriar. Tem gente que Uhum. fala cocriar, tem gente que fala visualizar. Então, se eu quero algo na minha vida, eu Uhum. visualizo aquilo. Uhum. Mas não é só aquele painel dos sonhos que você bota na parede, né? Que você É pega e faz. sentir, É né? você sentir, exatamente, Joyce. Sentir, visualizar em todos os seus níveis neurológicos. É como se você já estivesse ali. Então, se você quer ser uma palestrante extraordinária, se visualiza, sinta você entrando no palco, as pessoas te aplaudindo, você se treine. Só os pilotos de Fórmula 1, eles, antes de entrar na pista, eles visualizam a pista todinha na mente deles. Uau. E eles ficam ali fazendo a fisionomia. Eu estava até vendo a Sara, a minha filhinha, ela só dorme agora. Ela sempre dormiu muito bem, mas eu estou habituando ela a dormir ouvindo meditação. Uhum. E tem uma Gracinha. meditação, e como eu fiz yoga minha vida inteira, Uhum. né? Tem uma meditação no YouTube que chama Handspace, que dá uma teoriazinha ali do sono e depois entra com a meditação. E é uns desenhos maravilhosos, super indico. E é E pra aí, criança? é para adulto, mas é tão lúdico que a Sara ama. Eu Olha que coloco, legal. ela dá nem 10 minutos, ela dorme. E aí lá, ontem eu estava vendo com ela, antes dela dormir, aí falou que o nosso sonho, quando a gente está sonhando, o neocórtex, né, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, né, Uhum. do cérebro, ele não tem aquele senso crítico, né? Ele acaba Uhum. o guardião. Por isso que a gente sonha com coisas absurdas, porque o córtex pré-frontal não está ali atuando como isso é real, isso é imaginário, isso é real, isso é Tudo pra ele imaginário. é Não, real. tudo é como se fosse tudo ali, tá indo, não tem o Uhum. filtro. E uma das liberdades que a nossa natureza humana nos dá durante o sono é de paralisar nossos pés, braços e mãos e pernas. Então, no nosso Ah. sistema nervoso, quando a gente está sonhando, porque às vezes tem aqueles espasmos, Aham, sim. você fica. Porque senão, imagina, você estaria sonhando, correndo, jogando É. vôlei, movimentando, tomando café, Aí ela sonhando. para. O nosso sistema nervoso central, ele paralisa Uau. as nossas partes do corpo. Eu falo, gente, isso é extraordinário na nossa vida. Como a gente Verdade. pode atuar com esse sistema reptiliano de travar, luta e Hum. fuga de uma forma controlada. Assim como o nosso Por que que cérebro ele é um faz sistema isso. reptiliano? É porque a gente tem dois sistemas, né, no nosso Aham. cérebro, sistema um e 2. O sistema um é o automático, que a Uhum. gente faz sem perceber, como respirar. O sistema 2 é que a gente faz conscientemente. Que é o E exercício. que é a prática de falar, Sim. né, o nosso cognitivo, enfim. E nós temos o sistema reptiliano, que Que é ele é aquele no antigo. automático. Ele é antigo, é o que nos traz a luta e fuga. Hum. Então, é o que nos paralisa ou que nos É pra motiva também sobreviver. a fazer algo por sobrevivência, Hum. né? É o que nos dá aquele arrepio, aquela trava, tipo, assim, eu não vou fazer isso. Aham. É o que nos impede, às vezes, de fazer uma palestra, né? Então, Aham. quando a gente tira, sai do reptiliano, né? Hum. E que tá ligado ali ao sistema límbico, e a gente vai pro córtex pré-frontal, que é a parte racional, Uhum. sai da amígdala e vai pro córtex pré-frontal, a gente tem um controle. Uau. A gente para e pensa. É por isso que a gente sempre fala que a procrastinação nem sempre é ruim. Às vezes a procrastinação é boa. É pra poder você. Sair do reptiliano, sair da amígdala, sair daquela reação de luta e fuga, parar, pensar, trazer para o córtex pré-frontal e agir de uma forma racional, né? Porque nosso cérebro, ele, né, neurocientistas falam que 95% é emocional, só 5% é racional. Então, se a gente não potencializar essa tomada de decisão racional do neocórtex, do córtex pré-frontal, a gente vai sempre ficar refém das nossas emoções, Uhum. né? Só que a nossa própria biologia nos dá fundamento, nos dá condições para isso, Pra sair ou pra ficar? para sair e para ficar.
Porque Ah, às vezes também é bom ficar no emocional, não é? que vicia, né? Ah, É é um, maravilhoso, é é o relaxante, é confortante. dopaminérgico, é confortante, né? Verdade. O difícil é o reagir, É verdade. né? Então, quando a gente tem esse controle, e às vezes a gente julga muito, fala assim, é cultura, é cultural. Muitas pessoas justificam o comportamento como Ah, é assim cultural. mesmo. Mas, gente, a biologia vem antes da cultura. Verdade. Muito antes. Quem lê Harari, né? Vê Uhum. esses livros, Sapiens, Homo Sapiens, vê, estuda. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que a nossa biologia vem antes. É verdade. E se a gente vê que a nossa biologia, a gente tem no nosso DNA grande parte que não é aquela biologia codificada, com o nosso código genético, muitas partes do nosso DNA também é código de comportamento, a gente sabe, opa, assim como eu posso moldar a minha cultura, eu posso moldar a minha biologia, porque lá dentro da minha biologia também estão meus comportamentos, né? Hum, Então, tudo que o café que você toma, a água, para as conexões neurais acontecerem, o cérebro é água. Você verdade. tem que, por que que às vezes a gente sente muito enxaqueca e dor de cabeça na seca? Falta de Porque é água. falta de água. É falta de água. Eu vejo quando eu dou aula muito tempo, se eu não ficar tomando Deixa eu água, beber água. trabalhando muito tempo, então, assim, isso é mudar a química do nosso cérebro. Então, a gente pode ter várias formas de mudar isso, Uhum, mas como? Estudando. é Tem que verdade. estudar, né? Pegar alguém que já estudou neurociência. Então, por exemplo, quando eu fiz o treinamento de liderança e movimento, e agora nós vamos lançar uma academia de PNL, que é algo que as pessoas me pedem Uau. muito, Uhum. porque a PNL ela é fragmentada. Então, todos os dias a gente traz um tema. Uhum. Então, eu vou trazer, essa semana, eu vou trazer rapó, que é uma ferramenta extraordinária da PNL, que tem mais de 9 níveis de rapó. Se eu ensino isso, a gente pratica durante uma semana, o aprendizado acontece, Uau. né? Então, vamos falar sobre a química cerebral para mudar nossos comportamentos dentro da empresa. Então, eu vou trazer esses elementos. Então, o liderança em movimento, ele é inteiro focado na neuroquímica, na biologia, na neurociência, voltado para a liderança, porque não adianta, tem que entender a base. Gente, que maravilhoso, que conhecimento, Paulo. A nossa cabeça faz isso aqui, ó. É. Explode. Paulo, me conta um pouco, agora esse bate e volta. Quem são as três pessoas que te inspiram? Essa aí é fácil, muito fácil de responder. Primeira Sara. pessoa que me inspira, a Sara. Acertei! A Sara, minha filha. A bichinha tem só 3 aninhos e meio, vai fazer 4 em agosto. Mas ela me inspira todos Que os dias. gracinha, gente. Todos os dias ela me inspira. O jeito que ela corta, o jeito que ela dorme, o jeito que ela corre, a determinação dela do eu sabo. Eu falei lá, né, que eu tenho o meu sabo. Deixa que eu faço, deixa que eu pego, sabe? As quebras dela de padrão. Tem até uma história que eu posso contar no final dela que me Aham. mostra quanto ela me inspira. A segunda pessoa que mais me inspira é Deus, Aham. na figura de Jesus Cristo, que eu tenho certeza que Jesus foi o maior líder que já existiu na face da Terra, da história da humanidade. Então, tudo que você quiser aprender sobre liderança, leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Então, Forte. eu estou em dúvida como que eu faço para, se eu invisto ou não nesse setor. Leia a Bíblia que vai estar lá a sua resposta, né? Então, assim, Jesus Cristo, para mim, é a pessoa que mais me inspira em tudo que eu vou fazer na minha vida. Eu pergunto, o que que Jesus faria no meu lugar? Como ele agiria? Né? Então, acho que isso é muito interessante. E a terceira pessoa que mais me inspira sou eu mesma. Que Ai, Paula, linda. que Que egocêntrico. linda. Não, Mas é a achei lindo. verdade. Quando a gente se olha no espelho, a gente se identifica, a gente se honra, né? A gente faz pela gente aquilo. Porque nós somos a inspiração de nós mesmos, a gente se compara sempre com nós mesmos, É né? verdade. Então, por exemplo, semana passada, eu não consegui malhar e sair da dieta. Aí eu falei, gente, eu vou buscar inspiração em mim mesma. Então, eu busquei uma cena em que eu estava no peso que eu queria, tendo a vida dedicada de saúde física que eu queria. Eu resgatei essa modelagem minha lá atrás, o que que eu fazia, onde eu ia, o que que eu Uhum. frequentava, o que eu comia, como eu alcancei aquele peso. Visualizei, me inspirei e falei, essa semana eu vou aplicar isso.
Eu vou voltar a ser a Paula que eu fui lá atrás, para que eu possa me tornar uma Paula melhor do que eu já fui. Então, para mim, hoje, as três pessoas que me inspiram é isso. Achei Eu, lindo. eu deixei muito, sabe? Eu tive um aprendizado muito grande nos últimos anos e que eu vi muitas pessoas venerarem mestres. Ai, Sim. fulano é meu mestre. Fulano é meu mentor. Não, gente, para com isso. Ninguém é seu mestre. Meu mestre é E Jesus. a resposta está dentro de Sempre está nós. dentro de nós mesmos. Não adianta você querer buscar alguém como mestre, venerar que aquela pessoa é extraordinária. Não, quem é extraordinário é você, Verdade. né? Você que é um ser extraordinário. Você pode ir além, né? Aquela pessoa, ela foi de acordo com os recursos dela, com as circunstâncias dela, com os valores dela. Sim. Então, eu aprendi muito isso nos últimos anos, viu? Meu Deus, que Bastante. lindo, que lindo. Eu acho que não teve nenhuma até hoje que falou que ela era ela mesma. Né? A produção tá falando que não. Teve nenhuma até hoje Ai, que falou gente, isso. não sou E olha egocêntrico, mas é que é verdade, é o que eu uma sinto. potência isso, né? Imagina você dizer pra você mesmo, você me inspira. Eu Uau. tenho um aplicativo que chama I Am, que ele é ótimo. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu te mostrar, mas quem tiver de casa, ó, chama I Am. Ele tem, olha, frases, olha, de Hum, autoafirmação, que eu uau, botei as minhas frases. Então, ó, eu me vejo, minha voz uau. tem lugar no mundo, eu não preciso mais lutar para ser vista. Então, aqui, ó, eu tenho permissão para ser feliz no amor, honrando a vida que recebi. Uau. Então, aqui, ó, todos os dias eu faço práticas, ó. Eu boto uma musiquinha Meditação. eu me ouço. Aí depois, eu sou a filha, eu sou filha, meu pai é grande e recebo o amor que ele pôde me dar. Eu faço a minha reprogramação mental todas as horas. Aqui, a única notificação que fica no meu celular é essa do IM, esse Que aplicativo, lindo. Aí em é, que eu vamos baixar, coloco ali. gente. Ele já te dá umas frases inspiradoras, e aí você pode programar as suas frases. Uau, que E é legal. legal, às vezes Que é legal. isso que nos falta. Acho que a motivação, ela é interna, sabe? Ela tem que vir da gente mesmo. Não adianta a gente buscar E motivação como quebrar externa. paradigmas assim na sua mente? Porque existe o limite, né? Você achar que você é algo, uma crença limitante, e você não é aquilo e você acha que é aquilo. Como é que você quebra isso? Eu sempre me faço uma pergunta que vem da PNL, que é o Uhum. que me impede? O que me impede de fazer isso? Então, por exemplo, eu sou pianista, né, de Uhum. formação. Ah, que E linda. lá no conservatório onde eu estudava, Você é da escola de música, eu não? sou do Conservatório Estadual de Música, que eu fiz lá em Minas. Ai, Minas. E Aham. aí eu fiz dos 7 anos até os 20 anos de idade. Nossa, lindo. E eu lembro que a minha professora, Valéria Sade, ela gostava muito de bar. Uhum. Então eu cresci tocando bar. Bar, 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 bar. E aí quando eu formei e tal, eu falei, gente, o que me impede de tocar Chopin? Que eu acho lindo. Uhum. Vivaldi, Sim, que eu acho maravilhoso. Só sim. que eu fui programada para tocar só bar. E Beethoven um pouquinho. Então eu fui Nossa. hoje, né, Uhum. 30 anos depois, 25 anos depois, eu me potencializo a tocar Chopin Gente, que e delícia. Vivaldi, Ainda quero outros ouvir, viu, artistas, Paula, você sabe? tocando. É porque às vezes a gente se limita, a gente quebra um cara, porque tudo, gente, a nossa programação que a gente recebeu. A gente recebe a programação na infância, na vida adulta também, sabia? Uhum. O tempo inteiro a gente está recebendo programações mentais, Falas, né? drives, falas que nos limitam. Eu tive uma com uma amiga uns dias para trás, ela falou, Paula, meu marido travou. Ele não consegue trabalhar, não consegue produzir, nada. Aí eu fui vendo com ela, a PNL a gente sempre tenta buscar a causa raiz, né? Sim. Fazendo perguntas ali de metamodelo, tentando entender o fato marcante que aconteceu. Resumindo, ela estava trabalhando aqui no plano, ela tinha que ir para o escritório, ela tinha designado ele para fazer uma faxina no escritório, ele não foi, não fez. Ela chegou no meio da semana e falou assim, fulano, eu pago para alguém fazer. Se você não quer fazer, eu pago. Ele falou, não precisa pagar, eu vou fazer. Chegou na sexta-feira, ela chegou com o cliente no escritório, estava a caminho. Aí ela falou assim: Você fez, né, fulano, a faxina? Ele, não, não fiz. Aqui que ela falou com ele: Você não faz nada direito, você não presta para nada. Vixe. 2 meses depois, sem ele conseguir trabalhar, produzir, entregar nada, eles trabalham juntos. Uhum. Ela falou: Paulo, não sei o que está acontecendo, a gente está perdendo contrato, perdendo cliente. E aí, quando ela trouxe isso a nível de consciência, ela falou: Paulo, eu falei assim com ele. Eu falei exatamente isso para ele.
Aí ela começou a chorar e tal, foi bem impactante. Eu falei, ok, calma. Trouxe a consciência, agora você vai trabalhar isso nele. Né? Para ele quebrar essa crença que você instalou nele, que ele não faz nada direito. Uhum. Mas você não vai fazer isso agora, que primeiro você vai ter que perceber isso. Aí Uhum. ela falou, depois de 10 dias, ela me mandou mensagem. Falou, Paula, ontem eu conversei com ele. E ele voltou a trabalhar. Ele voltou a Uhum. editar. Então, às vezes, se a gente não tem um controle mental de nós mesmos, a gente aceita inconscientemente uma sugestão que vai te paralisar. Sim, nossa, muito forte. E como é que você faz para retroagir isso? Perguntando. Ah, Olha, a PNL, ela te dá modelos de pergunta. uhum. Nós temos vários modelos, que a gente chama de metamodelos, Uhum. né? Porque a gente tem alguns filtros mentais, né? De Uhum. distorção, deleção, generalização. Nossas crenças, muitas das vezes, vêm da mal aplicação desses filtros. Hum. Então, por exemplo, se alguém te generaliza, nenhum homem presta, ele está generalizando. Sim. Então, muitas mulheres não vão se relacionar com outros homens porque ela ouviu Uhum. e ela usou o filtro de generalização que nenhum homem presta, ou político não presta, funcionário Uhum. público não trabalha, são filtros de generalização que você precisa quebrar, Uhum. né? E aí temos de distorção. Sabe quando você fala alguma coisa para alguém, alguém distorce? Uhum. Aí você fala, não, foi bem isso que eu falei. E tem também, né, o filtro da Acho que deleção, as que palavras que a gente apaga. mais, eu acho que as palavras que mais magoaram na minha vida, assim, foi, não tinha intenção de fazer isso. Nossa, isso é terrível, Eu né? acho que é a pior, porque não tenho intenção, não tenho intenção escambau. Por que que fez? Mas fez. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que da minha vida, da minha trajetória, eu acho que foi uma das palavras que mais marcaram. Não tive Foi intenção. sem querer. Foi sem querer. A gente sempre tem uma intenção por trás em tudo. O ser humano, ele não Você pode é até não ter um. tido intenção, mas você Mas fez. Foi fez. errado. E às vezes a Eu vou pessoa, matar fulano, mas eu não tive intenção de matar. Gente, às vezes pelo a amor de pessoa Deus. foge da responsabilidade usando. Esse é um filtro, né? Que ela está deletando, ela Sim, está distorcendo para tirar ali o poder, né, da ação dela. Então nós temos que nos policiar o tempo inteiro e saber que esses filtros de linguagem é o que vão nos. Igual, por exemplo, tem um livro de Tony Robbins que a mulher sempre se irritava que o marido chegava tarde em casa. Então ela uhum. sempre pensava que o marido estava traindo ela. Mas ela nunca pensava que poderia ser o trânsito, Aham. poderia ser o A gente que ele sempre pensa o ficou. A mal. gente sempre pensa o pior. Uhum. Como Por quê? seria Você isso a acha que isso é gente? uma coisa de sobrevivência? Sobrevivência do reptiliano. E Uhum. muito dos nossos traumas. Uhum. Dos filmes que a gente vê. Aí Uhum. você abre Netflix, é só filme Porcaria. de. É só Uhum. traição. E o cérebro não sabe se é real ou se é. Não consegue distinguir. Então Sim. nós somos treinados a ver sempre o erro. Uhum. A ver sempre o lado negativo. Né? Eu leio muito estoicismo, né? Eu gosto Sim. muito da forma, não aplico 100% o estoicismo, muitas coisas eu não concordo, Que é gigante, né, também. mas eu gosto um pouco. E o estoicismo fala isso, da beleza, Sim. né? De você ver o belo, de você apreciar o belo, de você não ficar focado só nas coisas ruins. E quando alguém te fizer alguma coisa ruim, é você parar e perceber, isolar você daquela pessoa e perceber que aquele ruim é dele. Verdade. O erro pertence ao outro, não a você. Que é uma das coisas também que, às vezes, as pessoas, até eu mesma, antes de começar a me desenvolver, eu ficava irritada com o erro dos outros. Eu falei, gente, quem tem que se irritar com isso é essa pessoa, não sou eu. Verdade. Né? Não fui eu que cometi o erro, foi ela que cometeu o erro. Pode ser um erro em relação a mim, né? Como, por exemplo, traição. Não adianta você se irritar. É. O erro não foi seu. Alguém te traiu. Te Dói, relacionou? mas se Dói, irritar. mas trata ele. Quem vai sofrer com as consequências vai ser aquela pessoa. Isso é libertador demais. Verdade. É muito libertador. Verdade. Que lindo, meu Deus, que maravilha. E me conta também, Paula, sobre uma questão. Você hoje, qual foi a. A gente tá no Gambito da Rainha, que fala sobre viradas de chave, né? Você sacrificar, já falamos aqui, pra estar no tabuleiro do jogo da sua vida. Qual foi o maior sacrifício da sua vida pra ser a Paula, que é hoje, essa mulher é, posicionada? Olha, sem dúvida alguma, foi foi quando eu falo assim, às vezes, Deus fecha portas que a gente não tem coragem de fechar, Verdade. né? E muitas das vezes. Mas quando você se coloca disposto diante de Deus, de falar, Deus, eu me sacrifico,
Eu sou só uma peça, sabe? Me usa, faça as jogadas, eu me sacrifico, fecha a porta que tiver que fechar, sabe? Mas que seja cumprida a sua vontade, os seus planos na minha vida. E eu faço isso sempre. E esse é o ato de maior sacrifício que uma pessoa pode fazer. É verdade. Porque não é fácil, a gente não sabe os planos de Deus para nossa vida. Seria ótimo se a gente soubesse, mas a gente não sabe. É E tudo um mistério, é né? tudo um mistério, né? E muitas das vezes, quando para Deus nos colocar em algum lugar, a gente vai ter que sofrer. Não é fácil, não. Não. Não é? Você tem que enfrentar aquelas Você vai ter que passar por aquele movimentações. movimento ali. Você vai ter que ceder, você vai ter que perder, né, alguma coisa. Então, na minha vida, eu já fiz muitos sacrifícios quando eu me coloquei diante de Deus, me humilhei, ajoelhei, chorei, falei: Deus, estou me sacrificando, que seja feita a tua vontade. E Deus moveu. Deus me tirou, Deus fechou portas, tirou pessoas, doeu, doeu muito. Às vezes dói até hoje. É, Mas é em Deus que a gente consegue as nossas forças para renovar e seguir em frente e saber que tudo faz parte de um plano maior. forte. Mas é isso. E fala pra essa mulher que tá lá, que quer fazer, que quer, sabe, se levantar, mas tá lá sem acreditar em si mesmo. Qual que é o legado que você quer deixar pra essas gerações aí? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você, eu caí, eu tô aqui, não consigo levantar da cama, tá tudo certo. Não se cobre por isso. Eu já caí, tu também já caiu. Muitas Não vezes. foi só uma vez, É, não. Nossa, eu muitas já caí vezes. muitas vezes. Porque às vezes o que nos impede de sair, de levantar, Fernanda Pessoa fala, né, de fazer do tombo um passo de dança. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer do tombo um passo de dança, porque a gente fica ali se vitimizando e eu nunca dou certo, são os padrões que estão se Aham. repetindo mais uma vez, e você se culpa Culpa. muito. É E verdade. quando eu falo essa frase, está tudo certo, quando você fala essa frase para Está si tudo mesmo, certo. está tudo certo. Você tira a culpa. Lembrei da Luísa caindo lá com aquela tocha, lembra da Luísa? Ela É, caiu e fez uma brincadeira, ganhou grana tá pra tudo caramba depois. certo, tá Gente, tudo isso foi certo. incrível. É caindo, é caindo que a gente se levanta. E às vezes o cair tem uma história que eu gosto muito, uma metáfora, né, da macieira. Eu até contei uma vez aqui no podcast que tinha uma macieira com muitas maçãs vermelhas, lindas, e uma maçã ficava para outra elogiando. Falava: Nossa, como você é linda, como você é vermelha, deve ser muito suculenta, como você é grande. Ficava uma maçã elogiando a outra. E até um dia, a maçã mais vermelha, mais bonita, maior, mais suculenta, ela caiu. Quando essa maçã caiu dessa macieira, todas as outras maçãs começaram a rir, falando: você caiu. Olha você toda espatifada no chão, toda marcada, credo, você tá horrível aí. E aquelas maçãs ali em cima riam, zombavam. E a maçã que caiu, ela sorria com uma tranquilidade de que eu caí, mas tá tudo certo, tá tudo certo. E depois de muitas essas maçãs chacotearem a maçã que caiu, e muito depois dessa maçã só sorrir, com o tempo essa maçã virou para as outras lá em cima e falou assim: Sabe por que que eu caí? Aí outras: Por quê? Você é fraca. Você não conseguiu se sustentar aqui. E essa maçã sorrindo respondeu: Eu caí porque eu amadureci. Nossa, Às vezes, sabe, Joyce, a gente cai para amadurecer verdade. e virar uma outra semente que vai dar frutos ainda maiores. Então, quando eu falo para essa mulher que está se sentindo acabada, cansada, exausta, sobrecarregada, tá tudo certo. Às vezes você caiu para germinar em novo solo, para É, prosperar ainda mais. E você vai levantar. No momento certo, você vai semear. e essa semente vai dar mais frutos. Mais e E esses mais. Vai frutos se vão tornar uma permanecer. árvore. Ontem na igreja a gente falou sobre os frutos, né? Aham. O fruto, para dar o fruto, tem que ter a árvore, Sim. né? E para ter a árvore, tem que ter o fruto. Então, às vezes, essa semente, essa maçã que caiu, a semente vai dar uma árvore. É, E você vai uma árvore poder, sim, estrondosa. contribuir e ajudar
outras mulheres, quem sabe, né? Através dos Sim, seus frutos. Então, sim. mulher, tá tudo certo. Paula, que lindo. Gente, tá tudo certo. Só que tá tudo mais ou menos certo, porque nosso podcast tá chegando ao Ah, não, passou fim. rápido, Passou gente. rápido voando, né? Porque foi maravilhoso estar aqui com Foi. você. Saiba que esse é o seu lugar de fala. Quando você precisar, tiver, quiser vir, aqui é pra você, mulher maravilhosa, Eu poderosa, quero. rainha, dona da sua própria história. E essas palavras finais para essas mulheres incríveis que estamos assistindo hoje. Nós somos donas da nossa própria história. Eu acho que a gente tem um livre-arbítrio para construir a história que a gente quiser, sabe? Nada pode nos impedir de ser a mudança que a gente quiser ser. Mas, para mim, o que eu falo, assim, que Deus tem tocado no meu coração, que Ele é o dono da nossa vida. Então, Que se colocar linda. diante de Deus a sua vida na direção de Deus, com certeza você vai poder dar bons frutos. Que linda, gente. Parabéns, Paula. Foi Ai, maravilhoso estar aqui com gente, você. Um amei. beijo grande, tchau, até a próxima. Até a próxima, gente.